Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Se não estivermos convencidos disto, olhemos para os primeiros discípulos, que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando, cheios de alegria: encontramos o Messias. Com essas palavras do Papa Francisco na Evangelii Gaudium 120, eu encerrei o nosso último programa. E é com elas que eu quero acolher você para mais um encontro semanal de reflexão e aprofundamento. Após a reflexão sobre o encontro com Jesus Cristo, hoje o nosso objetivo é trazer para a conversa discípulos missionários, que foi tema da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, que aconteceu em Aparecida no ano de 2007 e foi retomado agora na primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Queremos que este desafio nos ajude a viver bem o encontro com Jesus Cristo, propiciar o encontro com Jesus Cristo encarnado na realidade do nosso continente. E é por isso que nós já vamos começar a nossa conversa acolhendo os nossos 2 convidados que estão conectados conosco. A doutora em Teologia e diretora-geral das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, Irmã Maria Freire. Irmã, muito bem-vinda ao Igreja Sinodal. Obrigado por sua participação. Obrigada. E eu também acolho o doutor em Teologia e professor da PUC São Paulo, o padre Antônio Manzato. Padre Manzato, bem-vindo também ao Igreja Sinodal. Obrigado, é um prazer estar com vocês e é um prazer poder conversar aqui com a irmã Freire. Realmente é um prazer. Obrigado. Vou sentar aqui para nossa conversa, começar 15 anos após a recepção, da Conferência de Aparecida, do documento de Aparecida, ainda é preciso falar sobre discípulos missionários. Irmã Maria Freire, nos ajude aqui, a quem está em casa, a gente refletir um pouquinho, O que é ser discípulo? Como é que deve ser o discípulo de Jesus Cristo? Discípulo de Jesus Cristo, ele deve ser alguém que entra num caminho e nesse caminho ele vai se formando junto com a diversidade daqueles por quem Jesus faz escolha. Os pobres, os doentes, os surdos. E nesse caminho, o discipulado de Jesus, o discípulo missionário, ele vai vivendo o processo formativo, onde aprende com Jesus e se deixa orientar pelo Espírito de Deus para uma vida, como nós tanto falamos hoje, o discípulo missionário em caminho sinodal. Portanto, o discípulo é alguém que segue Jesus Cristo dentro de um contexto histórico, onde Jesus Cristo, ele é aquele que está à frente, que está do lado, que nos orienta e nos congrega para uma vida na comunhão e na unidade, para uma vida que expressa a justiça e a verdade do projeto de Deus. O discípulo é alguém orientado pelo Espírito e seguidor de Jesus Cristo. É interessante a gente começar ouvindo a irmã Freire trazendo essa dinâmica do discipulado e do caminho, que tem tudo a ver com a proposta da Igreja Sinodal, o sínodo caminhar junto. Portanto, o discípulo é aquele que se coloca no caminho, que se coloca a caminho com Jesus. Padre Manzato, o pontificado do Papa Francisco, ele inicia, após a Conferência de Aparecida. O pontificado do Papa Francisco começou em 2013 e Aparecida foi em 2007, mas lá, naquela ocasião, ele já colaborou grandemente na redação do documento enquanto arcebispo de Buenos Aires, De que modo nós podemos perceber os acenos do discipulado missionário falado lá em Aparecida no pontificado do Papa Francisco? Olha, a ideia que eu tenho é um pouco aqui, quando o arcebispo de Aparecida e chefe da comissão de redação do documento de Aparecida, ele elaborou de tal forma uma síntese teológica
colocando a questão do discipulado, a questão do segmento, a questão da formação e a questão da missão como centrais na vida do cristão, é muito importante a gente lembrar que discípulo, seguidor de Jesus, é bem diferente de, hoje em dia, se falar em seguidor de alguém no Instagram ou no Twitter. É bem outra coisa. O seguidor de Jesus, como dizia a irmã Freire, é alguém que faz o caminho atrás do mestre e que, portanto, o identifica como o Senhor. Ele decide, eu o sigo. Ele estabelece quais são as coisas importantes. Eu aceito o que ele determina. Porque a briga hoje no ambiente religioso, em várias frentes, é aquela das pessoas quererem dizer a Jesus o que é que ele deve fazer. Então, ao invés de aprender com o mestre, arvoram-se em mestre do mestre de Nazaré. Então, o seguidor de Jesus é aquele que aceita o caminho de Jesus, como dizia Freire, do privilégio dos excluídos, do privilégio dos pobres, do privilégio daqueles que sofrem. E por isso a missão. A missão não é simplesmente dizer as coisas da fé. A missão é levar o testemunho de fé junto a esses sofredores, acolhendo-os, manifestando o amor de Deus e lutando por uma sociedade de menos desigualdade, onde o sofrimento possa ser menor, a exemplo do mestre de Nazaré. Então, o discipulado não tem nada a ver com aquele negócio que muita gente quer, que é sentar no colo de Jesus, né? Quer ficar do ladinho de Jesus. Eu sou discípulo, eu vou ficar do ladinho dele. Não, vem e vai. É discípulo missionário. Se não for missionário, não tem como ser discípulo de Jesus de Nazaré. É interessante, Padre Manzato, essa associação que o senhor faz para nós, para algo que é muito comum de nós vermos hoje, né? Principalmente no ambiente digital, das pessoas que buscam seguidores até para contar vantagem, né? Que tem tantos mil seguidores e que muitas vezes se resume também numa imitação daquele ao qual eles seguem. Em que maneira e de que maneira, irmã Freire, a partir dessa premissa que o Padre Manzato nos traz, esses discípulos missionários, né, também aí na opção dos excluídos, dos pobres, dos marginalizados, podem dar testemunho dessa escolha que fazem do mestre, né, daqueles ao qual seguem? Uma questão é que os discípulos missionários, eles não têm muito tempo para ficar debruçados sobre as redes sociais buscando seguidores. Porém, ele está a serviço da missão de Jesus Cristo e os seguidores são para Jesus Cristo, aqueles que são impactuados, aqueles que são provocados por um discípulo missionário, esse vai seguir Jesus Cristo, não o discípulo. Vai se tornar um coigual, vai caminhar junto, porém o mestre é sempre Jesus Cristo. E, portanto, eu penso que hoje nós poderíamos usar melhor as redes sociais para evangelizar, para que o projeto de Deus fosse visibilizado, para que eu não ganhasse adeptos para a minha teoria, mas que os adeptos fossem para o Evangelho. E, portanto, isso dentro de uma caminhada conjunta. Caminhando junto, aí volta a questão de uma igreja sinodal, justamente para que o discipulado de Jesus Cristo, na circularidade, possa viver o projeto de Deus, sofrendo as perseguições, que é a história atual. Se você na rede social não é essa pessoa que
tem muitos seguidores, parece que você não é um internauta. E logo dizem isso com você. Não, mas como você utilizar isso para o reino de Deus? Que ele seja visibilizado através da missão que você assume, que você possa tornar visível essa missão para tornar visível a pessoa de Jesus Cristo. Para visibilizar o projeto dele dentro de uma comunhão eclesial e também na unidade das diversas religiões. Isso é importante. O discipulado de Jesus, o discípulo caminha por aí. É interessante, né, Freire? Quando a gente viveu o Evangelho, onde Jesus diz aos discípulos, né, diz aos seus seguidores, né, exatamente isso: vem e segue-me, né? Vem comigo, vem caminhar junto comigo, vem andar junto comigo. E os discípulos de Jesus, que caminham com ele, aprendem o quê? Aprendem com ele o quê? Não aprendem teorias, não aprendem conceitos, aprendem como viver. E aqui o discipulado se liga efetivamente à missão, né? Porque se trata de uma proposta de vida. E uma proposta de vida, como você dizia, Freire, de convivência entre os diferentes, de estabelecimento do diálogo, de busca de possibilidade de paz. Irmã Freire, Padre Manzato, nossa conversa muito agradável sobre o discipulado, mas nós vamos fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, e na volta eu continuo a conversa com ele sobre o discipulado missionário. Até já! Nós estamos de volta com a Igreja Sinodal. Iniciamos no primeiro bloco uma conversa com a irmã Maria Freire e com o Padre Antônio Manzato sobre os discípulos missionários, e nós vamos continuar agora o nosso bate-papo. Falamos do caminho, do encontro do discípulo com Jesus Cristo. A irmã Freire encerrou falando para nós da presença, da força do Espírito Santo na caminhada do discípulo. E eu queria, Padre Manzato, a gente recuperar agora um pouquinho desse tema do discipulado missionário. Como eu disse na introdução do programa, foi o tema de Aparecida e que agora foi retomado na primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, né? Quase 15 anos após esta conferência. Nós podemos considerar essa retomada como uma segunda recepção do documento de Aparecida e daquilo que ele propõe à Igreja? Eu creio que sim, É um pouco recolocar-se no espírito da Assembleia de Aparecida. A Assembleia de Aparecida efetivamente movimentou a Igreja latino-americana. E agora, 15 anos depois, a Assembleia Eclesial Latino-Americana coloca-se dentro desse mesmo espírito para movimentar novamente a Igreja latino-americana. O Papa Francisco já disse que Aparecida contém riquezas que ainda não foram efetivadas, ainda não foram vivenciadas, né? A Igreja ainda precisa fazer muito para tornar história aquilo que está no documento de Aparecida. Agora, é interessante a gente perceber na Assembleia Eclesial Latino-Americana, que foi recentemente concluída, o processo de realização da Assembleia, né? E agora já não é mais uma reunião dos bispos, né? Já não é mais uma Assembleia Geral do CELAM, mas é uma Assembleia Eclesial de onde participam todos os seguidores de Jesus, né? Participam todos os discípulos de Jesus, sejam eles bispos, padres, religiosas, religiosos, leigos, leigas, jovens, todos participam dessa Assembleia Eclesial. E o ensinamento do Papa Francisco tem aí importância, porque a realidade da missão, isso que ele chama de igreja em saída, significa deixar de ser autorreferencial, pensar na realidade dos outros, pensar na realidade do mundo e não pensar simplesmente na sua própria realidade. A igreja precisa parar de pensar apenas nas suas questões internas e voltar a perceber que ela não está acima do mundo, mas que ela está inserida no mundo e que por isso mesmo não é preciso temer o mundo, porque o mundo todo é o local da ação do Espírito Santo, como dizia a irmã Freire. É o mundo o terreno da ação do Espírito. E nesse sentido, o mundo convoca a igreja ao testemunho de Jesus Cristo, ao seguimento de Jesus Cristo, onde os discípulos
podem então testemunhar aquilo que aprenderam com o mestre. E como a gente olha o mundo, quanta coisa ainda precisa ser realizada, não apenas quando a gente olha a igreja. A igreja pode até encontrar maneiras de viver a sinodalidade, mas é preciso que essa sinodalidade ultrapasse as barreiras da igreja e penetre como fermento na massa as estruturas do mundo, porque o mundo precisa ser um lugar de participação de todos. O mundo precisa ser um lugar de todos. A sociedade precisa ser um lugar onde caibam todas as pessoas. E é nessa direção que precisa caminhar a ação do discípulo missionário. O discípulo missionário é esse que vai ao encontro do mundo, porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que o mundo seja salvo, né? E não simplesmente a igreja. Então, deixar de ser algo referencial para poder sair em direção ao mundo, é a isso que o Espírito move a igreja, como disse o Papa Francisco. É importante a gente trazer esse conceito, né? O Padre Manzato trouxe aqui para nós, da igreja em saída, que a gente tem ouvido desde o início do pontificado do Papa Francisco, que ele apresenta não como um slogan, mas como um jeito de ser igreja, um estilo de viver esse cristianismo também, o discipulado missionário. Pensando, irmã Freire, nas nossas irmãs e nos nossos irmãos que estão espalhados em tantas comunidades, Brasil afora, que estão nos acompanhando agora. Como é que nós podemos viver esse discipulado missionário na igreja em saída, né? Na prática, de afastar essa autorreferencialidade que o Padre Manzato trouxe? Como é que nós podemos? Primeiro, eu resgato um termo que o Manzato havia citado antes, que é a escuta. Uhum. A escuta do Espírito, a escuta do Evangelho, da Palavra de Deus. E ao escutar, as comunidades também vão aprendendo na humildade a não serem autorreferenciais também. Porque há uma miniatura também nas comunidades autorreferenciais. Então, a partir também do estudo da Palavra de Deus nas comunidades, uma formação que foque na pessoa de Jesus Cristo e uma formação que já se faz também na missão. Então, é um processo. Numa igreja em saída, a formação ela se faz andando. Uhum. E eu me lembrava, enquanto o Manzato falava também, que o Papa Francisco, quando fala desde o início do seu pontificado numa igreja em saída, ele fala também de uma igreja samaritana. E é interessante porque no início do cristianismo, os padres da igreja diziam que a primeira samaritana era a Trindade. E por isso a igreja é samaritana. Então, nas comunidades, viver esse discipulado, também saída discípulos missionários, é necessário uma formação para isso. Não uma formação apenas para aprender uma doutrina, aprender sobre Deus, mas aprender o jeito de Deus agir em Jesus Cristo e viver esse jeito. Então, viver a vida comunitária como expressão da missão. Então, a vida comunitária não é algo morno, mas é sempre uma vida em saída, onde se inclui os diferentes, onde se inclui também outras religiões também, porque às vezes nós fazemos a nossa comunidade muito a nossa igreja, é necessário abrir um pouco mais e fazer uma formação conjunta. Claro, vai ter o momento da formação própria de igreja católica, digamos, mas é necessário uma formação ecumênica para o nosso povo. Mas eu penso que
Há também na igreja discípulos missionários que nós não o conhecemos. Nós temos grupos que agem tendo o modelo da pessoa de Jesus Cristo presente, aí mesmo São Paulo, digamos, uma grande cidade, embaixo dos viadutos, há discípulos missionários tentando resgatar a dignidade de tanta gente. Sim. E assim a gente vê em todas as grandes cidades, pequenas comunidades. Irmã Freire, a senhora trouxe uma expressão que eu gostei muito. O discípulo missionário na igreja em saída, ele se forma andando, a caminho. E acho esse um grande desafio para nós, né? Para trabalhar principalmente no processo catequético, na iniciação à vida cristã, neste processo de construção comunitária, né? De não pensar que um discípulo tem que se formar, concluir uma etapa para seguir no discipulado, né? Que às vezes é pensado o processo catequético, né? Fez primeira comunhão, fez a crisma e encerrou uma etapa, está pronto e acabado. Como é que a gente pode romper com esse desafio, Padre Manzato, para a gente encerrar a nossa conversa aqui sobre o discipulado? O que a gente precisa na nossa fé é essa capacidade de transformá-la em vida concreta, transformá-la em atos. Antigamente a gente falava fé e vida, né? Constituem uma unidade como corpo e alma. Então, fé e vida, a fé que anima a vida que ilumina a fé. Eu acho que a gente deveria pensar menos a fé como algo que se sabe e muito mais a fé como algo que se vive em termos de compromisso fraterno, em termos de solidariedade, em termos efetivamente de dedicação aos outros. E aí a gente recuperaria muito mais daquilo que é próprio de Jesus e ultrapassaria essa perspectiva meio bancária da gente saber as coisas e depois poder fazer, né? Como se fosse técnica. Né? Uhum. A vida cristã não é técnica, a vida cristã é compromisso com os outros a partir dos pobres. Maravilha, nosso programa de hoje com o tema dos discípulos missionários. Eu quero agradecer muito a rica contribuição da irmã Maria Freire, ela que é doutora em teologia e diretora-geral das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e que conversou conosco conectada desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Irmã Freire, muito obrigado, viu, pela sua contribuição. Obrigada a você, Túlio, e foi uma alegria muito grande estar com você e com o Manzato também. Obrigado. E conectado conosco desde São Paulo, doutor em teologia, professor da PUC São Paulo, Padre Antônio Manzato. Da mesma forma, muito obrigado, Padre, por sua rica contribuição conosco. Sou eu quem agradece a oportunidade. Até uma próxima vez. Tá ótimo. E para encerrar o nosso programa, uma inspiração do documento de Aparecida, parágrafo 364. Escutamos Jesus como comunidade de discípulos missionários que experimentam o encontro vivo com Ele e queremos compartilhar todos os dias com os demais essa alegria incomparável. Muito obrigado pela sua companhia e no próximo programa a nossa conversa é sobre o protagonismo dos jovens. Até lá!